Hoje vamos aprender sobre mais uma obra de misericórdia maravilhosa de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 12. Estamos aprendendo sobre o tema Vivendo os Milagres de Jesus em Casa. Várias casas nesse momento, várias células estão ministrando a mesma palavra, que será hoje, esse é o milagre de cura. Mas é mais do que o milagre de uma cura, é a cura e libertação e restauração da dignidade de uma pessoa na sociedade, que é a cura desse leproso aqui. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a fama dele se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante dessa palavra maravilhosa. Pedimos que ela venha ser um rema em nosso coração, uma palavra revelativa para os dias de hoje, para as nossas vidas, para as nossas situações. Que esse milagre, Senhor, saia da história e seja aplicado à nossa história hoje. Que possamos receber a aplicação dessa palavra viva em nossos corações. Oferecemos ao Senhor, nesse momento, nossas vidas, para que o Senhor plante em nós essa semente de eternidade, dessa palavra linda, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de fé, edificados na graça e no conhecimento. Amém. Amém. Deixa a Bíblia aberta, no capítulo 5 de Lucas, e nós vamos estar fazendo a explanação, então, dessa passagem. O tema geral, como já disse, é Vivendo os Milagres de Jesus em Casa, mas eu vou dar um subtema nessa ministração. Apenas um toque. Apenas um toque. Já bastou para que a história de uma pessoa fosse mudada. Quando o Senhor Jesus tocou-me, livrou-me da escuridão. O cântico desse leproso poderia ser esse. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da lepra. Esse toque maravilhoso do Senhor Jesus se estende de geração em geração. Ele tem alcançado milhões e milhares de pessoas, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos. Esse toque tem sido eficiente em todos os dias, de geração em geração. Apenas um toque do Senhor pode fazer algo que uma vida toda não consegue fazer. Então, olhando para essa passagem desse homem que foi tocado, antes mesmo dele ser tocado, vamos ver algumas coisas importantes nessa passagem. E a primeira coisa que nós vemos é as duas primeiras palavras do versículo 12. E aconteceu. Vamos dividir os textos, como eu gosto de fazer, principalmente nas ações de Jesus. Cada narração tem revelações impressionantes. Primeira coisa que nós vemos aqui, que aconteceu. Quem foi que disse que as coisas não acontecem? As coisas com Jesus acontecem. Coisas boas acontecem. Nós vemos aqui que com Deus não tem aquele negócio da vida ficar sempre igual. Não, com Jesus as coisas acontecem. Aconteceu. Havia uma necessidade, havia uma situação horrível estabelecida ali, mas algo acontece.
Então, como é maravilhoso quando nós vemos as coisas acontecendo na nossa vida. A gente entrega a vida para Jesus, recebemos aquele toque primeiro de salvação, né? Aquele toque de reconciliação, e depois nós vamos sendo purificados na nossa caminhada, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo cheios do amor dele, cada célula, cada culto, cada dia, cada oração, cada momento que nós nos posicionamos diante dele, nós temos esse toque maravilhoso que acontece na nossa vida. Ele nunca para de acontecer. Eu acho maravilhosa a forma como é colocado aqui. O Espírito Santo permitiu que fosse assim. Né? E aconteceu. Que coisa gloriosa. Já pensou se não tivesse acontecido nada na vida daquele leproso? Ele morreria leproso. Na miséria, na mais horrível situação. Mas algo aconteceu. Né? Como teria sido a minha vida se não tivesse acontecido algo na minha vida? Se não tivesse acontecido a minha conversão, onde estaria eu hoje? Onde você estaria? Né? Aconteceu. Glória a Deus que aconteceu. Amém, irmãos? Amém. Aconteceu na sua vida algo de Deus. E muitas outras coisas ainda vão acontecer. E o texto fala, continua dizendo, aconteceu quando ele estava numa daquelas cidades. Ou seja, embora Jesus tinha algumas cidades onde ele estabeleceu-se um tempo maior, onde aconteceram maiores obras, ele ia em todas as cidades. Um exemplo para nós, que não devemos ter uma ideia, uma visão só de uma cidade. Né? Por que estamos indo para Casa Branca? Por que estamos indo para Pedreira, Americana, Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras? Por que estamos tendo essa visão de expansão missionária? Porque o aconteceu de Jesus não pode ficar só em Mojimirim. O aconteceu de Jesus não pode ficar só no lugar. A Bíblia diz aqui que numa daquelas, no plural, cidades, ou seja, Jesus fazia a obra com uma visão global, uma visão geral, uma visão maior. Ele não estava centralizado só em Belém, onde ele nasceu, ou só em Nazaré, onde ele cresceu, ou só em Cafarnaum, onde ele ficou um tempo maior, se identificou maior com aquela cidade. Não, a Bíblia diz que ele andava por todas as aldeias, pregando o Evangelho, todas as cidades. Aqui não fala nem que cidade era essa, não fala. Numa cidade, numa daquelas cidades, ou seja, eram muitas das cidades que Jesus pregava e curava. Então, numa daquelas cidades, ele estava aí. Aqui mostra a expansão e a visão missionária que nós temos que ter dentro do que se diz respeito à pregação do Evangelho. E aí fala de um homem, né? Aconteceu naquela cidade, eis que um homem, também sem nome aqui, um homem anônimo, coberto de lepra, né? Algumas traduções dizem cheio de lepra e outras falam coberto de lepra. Vemos aqui o estado deplorável de um ser humano, coberto de lepra, cheio de lepra. Eu andei estudando um pouquinho sobre essa declaração aí, cheio de lepra, não com lepra, mas cheio de lepra. Significa que esse leproso estava num estado terminal. Imagine um paciente em fase terminal. Estava nas últimas, né? Falando ainda, mas já indo para o apodrecimento total do corpo. Porque a lepra era uma enfermidade naquela época comum, ali no Oriente Médio, mas não era nada comparado àquilo que nós conhecemos como lepra hoje. Né? Uma doença de pele comum aí que as pessoas têm, trato e tal. Não é nada disso. A lepra bíblica, o estado final dela era a desfiguração total do corpo. Você não conhecia mais a pessoa quando a lepra pegava no rosto, por exemplo. Comia tudo. Ela apodrecia literalmente o corpo. Por isso que os leprosos tinham que andar todos enfaixados, né? Quem assistiu o filme O Quarto Sábio tem um pouco de ideia do que é um leprosário, do que é uma pessoa com lepra no modelo daquela época, né? O corpo vai apodrecendo e havia uma lei muito rígida com relação aos leprosos. E eu queria só ler com vocês essa lei que está lá em Levítico, capítulo 13, lá no comecinho da Bíblia, 13, versículo 45, diz assim: também os vestidos do leproso, em que está a praga, olha como é que era chamada essa doença, praga,
serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo! Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então era exclusão total, né? Isolamento total. Ele não podia andar nas ruas, não podia. Aqui no caso aqui houve uma burlação da lei, até se for ver, porque eles tinham que gritar de longe: imundo, imundo. O leproso, quando alguém se aproximasse, porque era contagioso, ele tinha que gritar: imundo, imundo, como diz aqui. Então, quando alguém tivesse com lepra e já ao longe alguém aparecesse, ele já avisava: sou imundo, sou leproso, estou imundo, imundo. E as pessoas já iam embora, né? Então, essa praga, como diz aqui, o leproso tinha que habitar só e fora da cidade, no meio do mato mesmo, nos lugares mais terríveis. Então, essa era uma lei que existia. Havia uma lei rígida com relação ao leproso. Talvez é o que mais se aproxima aí, que está acontecendo aí, né? A respeito dessa gripe suína aí, né? Então, até que estão colocando leis. E se agravar, vai ter leis. As pessoas não têm contato e tal. Então, a mesma coisa se acontecia naquela época também com relação a essa enfermidade. Agora, o que mais me impressiona de tudo isso é que mesmo esse homem está coberto de lepra, enfaixado, o corpo inteiro, talvez só um pedacinho do olho aparecendo, a Bíblia diz, com uma clareza fenomenal, que ele viu Jesus. Vendo a Jesus. E um homem coberto de lepra viu Jesus. Vendo a Jesus. E eu fico pensando aqui na grandeza dessa graça de Deus. Que mesmo o homem coberto de lepra, ele ainda consegue ver Jesus. Toda a Bíblia, quando a Bíblia fala em figuras, a lepra é uma figura do pecado do homem. Então todo ser humano está coberto de pecado. Está coberto de erros, está cheio de erros, mas esses pecados e esses erros não são maior do que a graça de Deus. E nós vemos que mesmo assim a pessoa, nem que for por uma fresta da faixa do pecado, ele consegue ver Jesus. Por isso que você escuta conversão de traficante, de bandido, você escuta conversão de a pessoa estava lá no PCC, matou 200, 300, matou não sei quanta gente, e de repente sobe no altar para dar testemunho que se converteu. As pessoas não conseguem compreender isso. Os religiosos acham que isso é um absurdo. Como é que pode, depois de tanta lepra, depois de tanta coisa, agora põe uma Bíblia embaixo do braço e diz que mudou de vida? Sabe o que é isso? É a graça. É a graça de Deus, que é maior. E o pecado não impede o homem de ver Jesus. De alguma maneira, ele vê Jesus. Ele tem uma visão, não uma visão aberta de ver Jesus em corpo, mas ele tem uma percepção espiritual de que há um perdão, de que há uma restauração, de que existe um Deus. Nós vemos gente aí que estavam verdadeiramente... Todo ser humano está em pecado, isso aí é indiscutível. Mas tem alguns que estão mais cobertos de lepra, em estado terminal, em fase terminal. E de repente você vê que essa pessoa consegue ver Jesus. Ela consegue entrar dentro de uma igreja. Ela consegue aceitar Jesus. Ela consegue, de repente, através do poder maravilhoso do novo nascimento, restaurar completamente a sua vida. Ela viu Jesus. Esse homem aqui, mesmo com toda a lepra, quem sabe aí, com os olhos todo danificado, todo coberto, cheio dessa lepra, ele consegue enxergar Jesus. E algo sempre acontece quando nós vemos a Jesus. Quando nós enxergamos Jesus, algo vai acontecer na nossa vida. Foi o caso desse homem aqui. O que acontece com ele? Ele vai mostrar, assim que ele vê Jesus, ele mostra aqui uma atitude de humildade. O que ele faz? Ele se prostra, veja o texto. E, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe.
prostrar-se sobre o rosto é uma atitude de muita humildade. Né? Aquele homem, aquele leproso, quando ele conseguiu ver Jesus, ele se prostrou. Na realidade, não há outra coisa a fazer quando nós realmente vemos Jesus. Quando a gente tem uma visão de Jesus, a nossa próxima atitude é se prostrar diante dele. Não tem, é tanto amor, é tanta graça, é tanto perdão, é tanta paciência, né, com a gente, é tanta bondade, que a gente tem que se prostrar, tem que se humilhar diante dele. E uma atitude física desse homem aqui, né, não é só essa atitude que mostra humildade, mas essa é uma das formas de mostrar humildade, se ajoelhar. Ele se prostrou com o rosto, né, se prostrou sobre o seu rosto, rosto no chão verdadeiramente, diante de Jesus, e rogou. A palavra rogar significa implorar, suplicar, pedir. Não foi ordem, não foi nada disso, ele pediu humildemente. Então essa atitude desse homem é uma lição. Ele se prostrou e rogou. O orgulhoso, ele vê Jesus e não lhe dá ouvido. Ele vê Jesus, por exemplo, numa pregação. Está sentado lá no banco da igreja, da célula. Ele vê Jesus através daquela palavra, mas na hora do apelo nada toca ele. Quem quer vir aqui na frente aceitar Jesus, ele faz de conta que não tá nem ouvindo. Ele faz de conta que ele não é com ele, é eu ir lá na frente, passar vergonha. Que isso? Eu não vou. O orgulho deixa a pessoa dessa maneira. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque acham que ler a Bíblia ou seguir Jesus não tem humildade. Então o orgulhoso, o que ele faz? A pessoa que tem orgulho no coração, ele também vê Jesus. Ele vê a graça, o amor, porque não tem como não ver Jesus. Jesus está no coração de uma criança, está na vida de uma pessoa, está na vida de um irmão, está na misericórdia, está na chuva que cai, no sol que brilha. Jesus está em todo lugar. E o orgulhoso vê isso, mas não lhe dá ouvido. Ele não se prostra, ele não se abaixa, ele não roga. Ele simplesmente vive a vida dele distante do Criador, como se Deus não existisse. Mas aquele que é humilde, não. Aquele que é humilde, ele vai até Jesus. Ele se prostra, ele consegue rogar, ele consegue pedir. Por quê? Porque a atitude da humildade. E aí o que diz a Bíblia? Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, quando você quiser alcançar algo de Deus, sempre tem que agir dessa maneira, com humildade, se prostrando, rogando, entregando e deixar o orgulho sempre fora do coração. E esse homem então faz isso. E aí o que ele fala? Olha só a atitude de humildade dele. Aí ele vai falar com Deus, né? Ele vai falar com Deus, bem diferente do que muita gente por aí, né? Ele chega e fala assim, Senhor. Já começa por aí. Quando ele fala Senhor, ele já começa a entender que ele é um servo. E que existe um Senhor. Servo é alguém que obedece em tudo. Ele chama Jesus de Senhor. Podia chamar de mestre, de rabino, podia até chamar de Deus, mas ele chama de Senhor. Parece que esse leproso aqui entende muito mais de teologia do que muitas pessoas por aí. Que a Bíblia diz, aquele que confessar com a boca e chamar Jesus de Senhor, será salvo. E ele vai diretamente na palavra certa. Chama Jesus de Senhor. Ele consegue ver que aquele homem não é um homem. Até hoje, estava falando com o Felipe agora, as testemunhas de Jeová, por exemplo, eles dizem que Jesus não é Deus, não, Jesus é um homem. O hinduísmo, o budismo, eles dizem, não, Jesus foi um bom homem, foi um grande homem, mas jamais admitem que Jesus é Deus, que é o Deus manifestado em carne. Eles não admitem a doutrina da divindade de Jesus. Aqui está um leproso que consegue ver muito mais do que muitos sacerdotes, muitos líderes religiosos, muitos teólogos que não conseguem enxergar a divindade de Jesus. Esse leproso consegue. E aquele homem consegue ver. Não é só um bom homem, não é só um rabino, não é mais um rabi aqui, mais um mestre. Ele é Deus. Por isso ele chega e fala, Senhor, já mostrando total dependência do Senhor. E aí ele não vai exigir nada. Ele fala assim, ó, se o Senhor quiser, se quiseres, bem podes limpar. Aqui não existe nenhuma faísca de dúvida nesse leproso.
O que ele está na realidade dizendo com esse se quiserdes, é que ele não estava certo da atitude de Jesus. O que Jesus faria com ele, visto que ele vivia num mundo de preconceito. Ninguém tocava, ninguém conversava, ninguém se aproximava de um leproso. Então essa questão apenas que havia no coração dele era em relação ao que Jesus faria. Qual a atitude de Jesus? Mas nunca de duvidar da capacidade e do poder que Jesus tinha. Então quando ele fala, se quiserdes, não era dúvida. Ele simplesmente estava deixando isso nas mãos de Deus. Deixando isso nas mãos do Senhor. O Senhor é o Senhor. Então se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Se o Senhor não quiser, o Senhor não me cura. Era mais ou menos isso. Eu sei que o Senhor pode curar. Poder para curar o Senhor tem. Poder para restaurar a minha lepra o Senhor tem. Isso eu sei que o Senhor tem. Agora, se o Senhor vai fazer isso ou não, fica a seu critério. Seria mais ou menos isso que ele estava dizendo. Isso é maravilhoso, isso é bíblico. Porque lá em Tiago, no capítulo 4, até anotei aqui, verso 13, diz assim, que nós não devemos falar assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. O que nós devemos dizer? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Então, esse leproso era muito teólogo. Eu acho esse leproso aqui muito sábio no entendimento de Deus. Porque ele usa aquilo que nós deveríamos usar. Então, você vai lá para aquele dia, eu vou, com certeza. Está errado. Se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor permitir, eu vou. Assim deve ser a nossa linguagem. Mas a gente às vezes se esquece disso, né? Não sabe nem se vai sair daqui, nem se vamos viver mais um minuto. Como é que eu posso falar que eu vou fazer isso amanhã ou depois? Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, então nós devemos fazer. Tiago 4,13 nos ensina esse princípio. E o leproso está aqui, nessa condição. Total dependência, vontade entregue completamente a Jesus, seja feita a sua vontade e não a minha. Se o Senhor quiser, bem podes limpar-me. E quando ele diz isso, ele não estava falando só da cura. Mas quando ele usa a palavra limpar-me, ele estava se referindo justamente a algo completo. Porque não era só curar a lepra. Ele também tinha que ser readmitido na sociedade. Então aqui eram 2 milagres que Jesus ia fazer. A cura e a limpeza. A limpeza seria o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele teria que fazer lá junto aos sacerdotes no templo. Então Jesus tinha o poder de curar e de limpar completamente a lepra daquele homem. Isso é, por demais, maravilhoso, né? E logo que ele faz esse pedido, amados, nós vamos ver aqui no versículo 13, põe uma luneta aí nesse versículo 13, aí, uma lente de aumento, para você ver. Só nesse versículo você vai ver 5 atitudes de Jesus. Só isso. 5 atitudes maravilhosas, né? Impressionantes atitudes de Jesus. A primeira delas, e ele estendendo a mão. Estender a mão. A primeira coisa que Jesus fez aqui foi estender a mão. Porque ninguém estendia a mão para um leproso. Jamais. Ali nessa simples gripe aí, já estão falando que não é nem para cumprimentar com a mão, né? 1 metro de distância, fica 1 metro de distância das pessoas, né? Não chegue perto. Nas igrejas evangélicas todo mundo se abraça, se conversa, dá beijo, dá mão. Como é que faz? Né? E aqui, a mesma situação, ninguém chegava perto, ninguém colocava a mão no leproso, né? Primeira coisa que Jesus faz aqui, atitude tremenda. Ele estende a mão. Ele vai até o leproso. Coisa gloriosa. Ele vai até lá. Ele não tem preconceito. Ele não tem medo de pegar a lepra. Né? Ele não tem medo de ser contaminado. Porque ele é a cura, ele é a purificação. Não vai pegar nele. O que ele tem vai pegar no leproso. Aleluia. Né? Então ele estende a mão. E isso é maravilhoso. Você lembra o dia que Jesus estendeu a mão para você? Eu me lembro o dia que Jesus estendeu a mão para mim. Naquela hora, naquele dia, naquele momento. Talvez ninguém tinha uma mão estendida para você. Mas Deus estendeu a mão. Aliás, a mão de Deus foi estendida para nós há 2000 anos atrás na cruz. Foi ali que realmente a mão de Deus se estendeu para a humanidade, para todos. Depois
gradativamente, aqueles que vão sendo salvos, Deus vai estendendo a mão, tirando a lepra, tirando o pecado, tirando o mal. Né? Então a primeira coisa, a primeira atitude impressionante que Jesus faz aqui foi estender a mão. A outra atitude que ele fez aqui que me deixa impressionado é justamente esse toque, que tocou-lhe, estendeu a mão, mas não ficou só nisso, ele foi mais além, ele tocou o leproso. Não sabemos aonde, se foi na cabeça, se foi no coração, no rosto, aonde foi, mas ele foi lá e tocou, se foi nas costas, ele tocou o leproso. E esse toque, apenas um toque de Jesus, fez o que a medicina não podia fazer, o que ninguém podia fazer, o que ninguém fez e nem queria fazer, porque nem perto queriam chegar. E Jesus chega, estende a mão, vai um pouquinho além e toca no doente, toca no desesperado, toca no pecador, toca na lepra, toca na vida dele. Isso é glorioso. E Jesus vai um pouquinho mais adiante, Jesus vai além, ele estende a mão, toca e fala. Ele diz aí o texto, dizendo. Então Jesus falou alguma coisa. Ninguém falava com o leproso, ninguém dialogava com o leproso, ninguém parava para conversar com o leproso. O leproso é que gritava, imundo! A pessoa já saía de fininho, não tinha conversa, não tinha diálogo. Jesus vai muito além do que nós imaginamos. Ele vai além da mão estendida. Ele vai além do toque. Ele vai na palavra. Ele dialoga, ele fala. E quando esse Deus que fala, coisas acontecem na nossa vida. Coisas acontecem no nosso coração. E ele fala, ele falou. Como é maravilhoso quando Deus fala com a gente. Quando Deus estende a mão, nos toca e fala lá no nosso coração, fala na palavra, fala num cântico, num hino, numa música, fala na sua intuição espiritual, fala no seu coração. Esse Deus falando conosco é maravilhoso. Mas ele vai além do que estender a mão, além do que um toque, além de uma palavra. Ele vai um pouquinho mais além. O que ele faz? Vamos ver aí. O que ele fala? Ele fala, quero. Quando ele diz essa palavra, quero, porque era a resposta do pedido. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aí Jesus mostra uma quarta atitude impressionante. Ele mostra o quê? Amor e compaixão. Ninguém queria, mas Jesus queria. Ninguém queria tocar o leproso, mas Jesus queria. Ninguém queria o leproso restaurado, mas Jesus queria. Ninguém queria se contaminar e chegar perto do leproso, mas Jesus chegou perto do leproso sem se contaminar, pelo contrário, tirando a contaminação daquele pobre homem. Então Jesus mostra aqui com esse quero, com essa palavra, eu quero, a vontade que ele tem para nós. Às vezes a gente não tem uma certeza da vontade de Deus para a nossa vida. Mas Jesus sempre tem revelado, ele tem a revelação. Com esse quero, nós podemos dizer com certeza que Jesus quer nos curar, que Jesus quer nos libertar, que ele quer nos tocar, quer nos abençoar, nos colocar num nível superior de vida, como foi com esse homem aqui. Então esse quero de Jesus demonstrou, veja que não tem sermão aqui. Aqui não tem discurso de Jesus, tem uma palavrinha só, quero. Não teve análise, não. Jesus simplesmente, quero. Que coisa gloriosa, né? Que compaixão, que amor. E aí na continuidade, a quinta atitude de Jesus, aí não tinha mais o que fazer, né? Aí tinha que curar, né? Aí veio a cura. Quero ser limpo, ser curado. A palavra foi liberada, a virtude foi liberada, o poder do puro tocou o impuro, o poder do santo tocou o pecador, o poder de Jesus tocou aquele homem sem nome na história, mas tocou. Seja limpo. Coisa maravilhosa. E aí, meus amados, a gente vê, a sequência é óbvia, né? E logo a lepra desapareceu dele.
Diga assim, logo. Logo. Foi imediatamente. E um outro texto, na outra versão, fala assim, e imediatamente a lepra o deixou. As coisas de Deus é logo, é imediatamente. A desgraça de longos anos, de muito sofrimento, desapareceu logo. Logo. Por isso que a gente nunca deve perder esperança em ninguém. Porque a pessoa pode estar andando durante uma vida toda leprosa. Imediatamente ela pode ser curada. Imediatamente ela pode ser limpa. Imediatamente Deus pode mudar a vida dela, com um toque, com uma palavra. Imediatamente. Os imediatos de Deus, o aconteceu de Deus, é coisa maravilhosa. Imediatamente. E logo ficou curado. Quantos anos ele andou leproso, mas agora logo foi curado. Que coisa linda, maravilhosa, que é a palavra de Deus. Quantos anos de sofrimento, de desprezo, de preconceito, mas agora logo curado. Desapareceu dele. A palavra desapareceu é forte, né? Não foi simplesmente uma melhora. Ele não melhorou um pouquinho. Desapareceu por completo. Quando Deus toca, quando Deus estende a mão, quando Deus opera nessas 5 atitudes, o mal desaparece. É algo que é determinante, é total, é glorioso, é profundo. E a lepra desapareceu. Isso é coisa maravilhosa que nós vemos na graça de Deus. E terminando, versículo 14. E ordenou que a ninguém o dissesse. Um entre parênteses aqui. O homem está curado agora, sem lepra. Né? Com certeza louco de vontade de falar para o mundo inteiro. Mas Jesus fala assim, não fala para ninguém. Aqui nós explicamos sempre no encontro. A gente orienta as pessoas a não contar sobre o encontro. E nós citamos vários textos, dentre os quais é esse. Existem coisas que Deus manda não contar. E existem coisas que Deus manda contar. Não é não contar o que acontece, mas como acontece. Claro, a pessoa vem do encontro, ela conta tudo o que aconteceu. Fui curado, fui liberto, fui abençoado, fui... Pode contar. Agora, como isso aconteceu lá nos 3 dias, não se conta. Porque cada um tem que ter a sua experiência. Tem que ir lá para ter esse toque, para ter essa misericórdia, essa graça. Então, é bíblico. Não tem nada fora da Bíblia, está na Bíblia. Jesus, e não é isso aqui, é um apenas de uma coleção de textos que Jesus manda que a pessoa não conte, não divulgue. E ordenou, não foi nenhum pedido, foi uma ordem. Não conte a ninguém. Era para ninguém ficar sabendo daquilo. É lógico que todo mundo ia ficar sabendo depois, porque ele estava limpo. Você não é aquele leproso? Então, mas não era para ele contar, talvez, a forma como tudo aconteceu. Mas ele era para fazer alguma coisa. O que ele tinha que fazer? Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então havia lá no templo uma espécie de inspeção ou um departamento de saúde, e os sacerdotes davam uma de médico lá também. Médico, enfermeiros. Então é o seguinte, quando acontecia algum caso extraordinário de cura da lepra, como tinha uma lei que dizia que eles tinham que morar fora da cidade, sozinho, sem os mesmos direitos de um cidadão, eles tinham que ser inspecionados, tinham que passar por uma análise. Exames, tinha que passar por vários exames. Aí ele tinha que ir lá no templo, conforme estava na lei de Moisés. Aí ele era examinado, vamos examinar, tira a roupa aí, tira a camisa e tal, vamos ver, nuca e tal, olho, boca e tal, ouvido, não tem mais nada de lepra, está limpinho. Então tá, então oferece o sacrifício aí que tinha que fazer, paga a consulta aí, faz o sacrifício e a partir de agora você carimba ele, você é um cidadão normal, está readmitido à sociedade. Isso era a libertação. Quando ele fala limpar-me, estava falando sobre esse ritual de limpeza efetuada através dos
próprios sacerdotes e inspetores de saúde da época que acabavam dando aquele check-up final. Está realmente curado, pode ter a sua vida normal. Agora, não é isso que acontece hoje exatamente? Quanta gente nós tiramos da rua? O cara estava lá drogado, vendendo droga, se machucando, se matando. Era a pessoa mais indigna do planeta. Aí ele vai, recebe o toque, a mão, a compaixão, todo esse processo que aconteceu aqui, passa pelos sacerdotes, é readmitido na sociedade, e de repente você vê a pessoa volta a estudar, se forma, vira um médico, vira um engenheiro, vira um pastor. Ele é readmitido de novo na sociedade. Quantas e quantas pessoas nós vemos assim? Estavam como que fora do arraial, como leprosos da modernidade de hoje, mas de repente passam por todo esse processo de cura, de libertação, toque de Deus e voltam a viver em comunidade. E Jesus fala para que isso seja um testemunho. Por isso que a gente vê tanta gente testemunhando hoje, dando seus testemunhos daquilo que aconteceu nas suas vidas, né? Coisa gloriosa, e tudo para servir de testemunho. Então essa é uma obra completa da graça. E os últimos versículos terminam assim, essa história termina assim, ó. E a fama dele se propagava ainda mais. Cada vez mais famoso Jesus estava sendo. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e por ser por ele curado de suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Aqui só para a gente não deixar de ler esses últimos versículos aqui, né? É uma lição de como lidar com a fama, né? Como lidar com a fama que muitas vezes é inevitável. É inevitável a fama. Em determinados setores, em determinadas pessoas. O errado não é ser famoso. O errado é ser famoso e perder a humildade. Perder a simplicidade. Como que Jesus lidava com a questão da fama? Sabe como? Indo para os desertos e orando. A fama, para que a fama não suba na cabeça de uma pessoa, ele tem que sempre estar em oração. Muitos cantores perderam a humildade porque a fama os levou ao orgulho. E hoje eles pedem 40 mil reais para vir tocar na sua igreja. 30 mil reais para vir louvar o Senhor. Eles deviam pedir isso para Deus, é para Deus que eles estão trabalhando. Palestras que custam 70 mil reais. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eles não foram para o deserto. Porque depois que eles ficaram famosos, eles têm que voltar para o deserto. Jesus, quando ficou famoso, ia para o deserto. Sabe quem ia para o deserto? Todos menos os famosos. Jesus, o famoso, ia para o deserto. E lá ele se humilhava até o momento em que realmente, né, ele seria aclamado como rei, como Senhor do Senhor, tudo tem o seu tempo. Mas enquanto isso, Jesus sabia lidar com a fama, sabia lidar com a questão do orgulho. Ele era manso e humilde de coração, diz a Bíblia. Mas como que ele era manso e humilde com tudo isso que ele era? Porque ele sabia lidar através de oração. Ia lá para o deserto e ficava orando lá. Então, isso aqui só um parênteses vai terminar. Como lidar com a fama? Nunca perder a humildade, a simplicidade e a disposição de ir para os desertos e orar. Como aquele homem sem nome da nossa passagem bíblica de hoje. Oh Deus, que chegou ali e se prostrou diante de ti. Porque ele havia sofrido durante tantos anos e havia sobre ele um grande problema, Senhor. Senhor, eu não sei qual que é o problema dos teus filhos aqui essa noite. Qual é o problema daqueles que também não puderam vir hoje aqui. Mas eu te peço, Senhor, meu Deus, que a sua misericórdia, que o seu quero se manifeste aqui, Senhor. E que a sua mão seja estendida nesta hora e com apenas um toque, o Senhor toque cada vida, Senhor. Pai, toca na mais profunda necessidade, aonde o homem não vê, aonde nós não conseguimos enxergar. Senhor, toca com teu amor, com tua graça, com teu poder.
e tira toda a lepra da ansiedade, da preocupação, do orgulho. Oh, Senhor, do desânimo, da opressão, da tristeza. Oh, Senhor, da dúvida, do medo, Senhor. Purifica-nos nesta noite, limpa-nos. Oh, se quiseres, bem podes limpar-nos. E pela Tua palavra nós sabemos que o Senhor quer e que o Senhor fará isso agora. Uma limpeza em nossas vidas, nos nossos olhos, no nosso coração, tirando toda a imundícia, toda a lepra, Senhor. Todo impedimento, Senhor. Oh, meu Deus, nós sabemos que nesta hora o Senhor se manifesta nesse lugar e que aqui está o Teu poder manifestado, Senhor. Nós queremos ver o Senhor como aquele leproso viu. Nós queremos enxergar o Senhor e queremos ser tocados por Ti, ser maravilhosamente amados pelo Senhor. E assim como desapareceu aquela lepra imediatamente, Senhor, que desapareça agora todo o mal, toda a preocupação, toda a luta, todas as dificuldades agora dos Teus servos aqui essa noite. Que desapareça em nome de Jesus. E que apareça a Tua glória. Que aconteça o melhor. Que aconteça a cura, a libertação, a vitória, a bênção do Senhor agora sobre cada família nesse lugar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém, amados.